Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. Olivia Johnson entrou silenciosamente no saguão principal da Terra Nova Technologies, observando cada detalhe ao seu redor com olhos atentos. Seu traje era simples, sem marcas luxuosas, sem acessórios chamativos, e mesmo assim, havia uma elegância inegável em sua postura firme na forma como caminhava. Ela se aproximou da recepção com um leve sorriso e postura confiante. A recepcionista, uma jovem branca chamada Miranda, lançou-lhe um olhar desconfiado, como se estivesse tentando descobrir se aquela mulher havia entrado no prédio por engano. Estou aqui para ver o Sr. Leonard Harrison, disse Olivia, sua voz calma e firme. Miranda hesitou por um momento, franzindo levemente a testa. Digitou algo no computador, sem tirar os olhos de Olivia, e respondeu com um tom forçado de educação. Está aqui para a entrevista da assistente administrativa, certo? Olivia não demonstrou surpresa, nem raiva. Apenas respondeu com serenidade. Não. Tenho uma reunião marcada com o Sr. Harrison às 10 horas. Meu nome é Olivia Johnson. Miranda encarou por alguns segundos antes de apontar, quase mecanicamente, para um canto distante do saguão. Era um espaço apertado, com cadeiras duras e longe do confortável lounge onde dois homens bem vestidos tomavam café tranquilamente. Pode esperar ali. Olivia agradeceu com um leve aceno de cabeça e seguiu para o local indicado, sentando-se com postura impecável. Durante os próximos 45 minutos, ela observou tudo. As interações entre os funcionários, a maneira como Miranda tratava outros visitantes que, como ela, não ostentavam riqueza e o comportamento automático de quem só reconhecia a autoridade quando esta vinha acompanhada de aparência e status. Aquela era uma empresa onde o valor de uma pessoa era medido por suas roupas, sua pele e não por sua mente. Para Olivia, isso era mais valioso do que qualquer número no balanço financeiro. Ela sabia ler ambientes como poucos. Décadas de experiência ensinando que o que destruía empresas não era falta de dinheiro, e sim que estava profundamente enraizado em suas culturas. Quando finalmente foi chamada, uma mulher loira e fria chamada Jéssica conduziu Olivia por um longo corredor decorado com obras caras e portas de madeira escura. Mas o destino não foi a sala de reuniões executiva que Olivia esperava. Ao contrário, Jéssica abriu uma porta estreita para uma sala pequena, sem janelas, com uma mesa simples e cadeiras desconfortáveis. O Sr. Harrison estará com a senhora em breve. Olivia entrou sem hesitar. Aquilo era um teste. Um recado silencioso. A empresa não via valor nela. Para eles, ela era apenas uma formalidade, talvez um símbolo para cumprir alguma exigência de diversidade. Mas estavam prestes a descobrir o quanto haviam subestimado a mulher diante deles. Minutos depois, a porta se abriu bruscamente. Leonard Harrison entrou sem olhar para Olivia, olhos fixos no celular. Sem qualquer saudação, ele se jogou na cadeira com um ar entediado. Ah, você deve ser a Johnson, murmurou ele, quase rindo. Desculpe a espera. Temos algumas obrigações de diversidade para resolver de vez em quando. 3 outros executivos o seguiram, todos brancos, todos com ternos caros e olhares julgadores. Olivia permaneceu calma, sentada ereta, apenas observando. Leonard apresentou-a com um sarcasmo fino, como se estivesse diante de uma funcionária temporária. Senhores, está a senhorita Olivia Johnson. Veio avaliar nossas práticas de diversidade. Vamos tentar resolver isso rápido. Silêncio. Olivia não se abalou. Quando Leonard terminou sua breve apresentação, ela abriu calmamente sua pasta de couro e, com voz clara, fez a primeira pergunta. No último relatório trimestral, notei uma redução de 15% no orçamento de pesquisa e desenvolvimento. Ainda assim, a empresa afirma estar acelerando sua tecnologia avançada. Como explica essa incoerência? Leonard piscou, surpreso. Tentou sorrir, olhou para os colegas em busca de apoio, mas ninguém o salvou. Isso é, bem, uma questão contábil complexa. Talvez a senhorita não esteja familiarizada com os mecanismos financeiros de uma empresa de tecnologia. Olivia não reagiu. Com a mesma calma, perguntou: e quanto à sua plataforma de inteligência artificial? Qual modelo estão utilizando para otimizar a latência em escala?
Não encontrei referência clara no material técnico mais recente. Leonard engasgou. Riu forçadamente. Isso é técnico demais. Podemos pedir ao nosso CTO para abordar isso depois. Os outros executivos riram nervosamente. Olivia não. Seu silêncio era estratégico. Aquilo não era apenas uma reunião. Era um diagnóstico. E os sintomas eram graves. Naquela sala apertada, cheia de desprezo disfarçado, Olivia compreendeu que o investimento de 4 bilhões de dólares que representava talvez não estivesse apenas em risco, talvez precisasse ser cancelado. Mas antes disso, ela observava, analisava e preparava o próximo movimento. No instante em que Leonard fez uma piada racista sobre café com creme, olhando diretamente para ela com deboche, Olivia finalmente teve certeza. Aquela empresa estava doente. E alguém teria que pagar o preço por isso. Olivia respirou fundo, mantendo-se serena, e respondeu com um leve movimento de cabeça, sua voz tão firme quanto elegante. Obrigada, Sr. Harrison. Eu tomo meu café preto, sem açúcar. Assim como prefiro lidar com a verdade, de forma direta. A sala ficou em silêncio por um segundo. A resposta, tão simples e cortante, pareceu desarmar Leonard. Por um breve instante, sua expressão perdeu o sorriso arrogante. Mas logo ele se recompôs, voltando a sussurrar algo no ouvido de um dos executivos ao lado, como se ainda estivesse tentando controlar o ambiente. A porta se abriu novamente, e mais diretores da alta cúpula da Terranova entraram na sala, trazendo consigo ainda mais ar de superioridade e prepotência. Os cumprimentos calorosos entre eles e Leonard contrastavam com o silêncio em torno de Olivia. Um deles, Sr. Edwards, estendeu educadamente a mão para cumprimentá-la, mas Leonard o interrompeu com um comentário seco. Ah, não, Edwards. Eu não aperto a mão de subordinados. Nem você deveria. Os rostos dos novos diretores revelaram surpresa fingida, mas logo desviaram os olhos, preferindo manter a aparência de normalidade. Ninguém ali teve coragem de confrontar Leonard. Ninguém, exceto Olivia. Ela permaneceu imóvel, seus olhos fixos no rosto de Harrison. Não havia raiva neles, apenas uma firmeza gélida, um julgamento silencioso que atravessava a sala como uma lâmina. O desprezo de Leonard não a humilhava, apenas confirmava tudo o que ela já sabia sobre aquele ambiente. Era um lugar onde o poder vinha da arrogância, não da competência. Onde o respeito era reservado apenas aos que se encaixavam num padrão superficial. Enquanto Leonard retomava sua apresentação, agora falando sobre os avanços da Terranova com frases genéricas e termos vazios, Olivia se manteve em silêncio. Ela sabia que aquele teatro corporativo era apenas fachada. Tudo o que realmente importava, os números, os dados ocultos, o comportamento, já estava diante dela. E então, sem mudar a expressão, ela pegou sua bolsa, retirou discretamente o celular e digitou uma única palavra: executar. A mensagem foi enviada diretamente a David Anderson, seu CFO de confiança, um homem meticuloso e discreto, que estava a poucos quarteirões dali em um prédio com vista direta para a sede da Terranova. Quando ele recebeu o aviso, apenas assentiu levemente para a equipe ao seu redor. O plano que ele e Olivia haviam elaborado por semana estava pronto para ser ativado. Em minutos, começaram as movimentações no mercado. Sinais sutis, mas precisos, foram enviados para analistas e influenciadores de grandes fundos de investimento. Os dados eram claros, mas enigmáticos o suficiente para gerar alarme. A confiança dos investidores, já fragilizada por boatos antigos sobre má gestão na Terranova, começou a ruir. Menos de meia hora depois, ordens de venda começaram a surgir. Primeiro lentamente, depois em avalanche. Ações da Terranova despencaram em tempo real. Analistas começaram a se perguntar o que estava acontecendo. Rumores de escândalos internos surgiram como faíscas em um campo seco. Enquanto isso, Olivia permanecia sentada naquela sala sufocante, ouvindo Harrison devagar sobre o futuro brilhante da empresa. Ele não fazia ideia de que, naquele exato momento, o valor de mercado da Terranova estava derretendo. O telefone de Leonard tocou abruptamente, cortando sua fala. Ele ignorou. Tocou novamente, mais insistente. Jéssica, sua assistente, entrou apressada e curvou-se para sussurrar algo ao seu ouvido. A expressão de Harrison mudou drasticamente.
Ele se levantou de súbito, olhos arregalados, e saiu da sala sem dizer uma palavra. Os executivos começaram a se agitar. Murmúrios encheram o ambiente. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo, mas o clima havia mudado. Olivia fechou sua pasta com calma e anotou algo em seu caderno. No andar superior, Leonard entrou correndo em sua sala particular. Avistou a tela com os gráficos em queda livre e empalideceu. "O que está acontecendo?" gritou. Jéssica, trêmula, respondeu. "Senhor, os acionistas estão ligando. As ações despencaram 15% em menos de uma hora. Analistas estão questionando a liderança da empresa. E parece que tudo começou depois da reunião com a senhora Johnson." Leonard sentiu o mundo girar ao redor. Sentou-se com as mãos trêmulas, sem saber o que fazer. Pensava nos olhares de deboche que havia lançado naquela manhã. Pensava na mão que recusou apertar. Pensava nas palavras cheias de desprezo que saíram da sua boca, agora ecoando como tiros no próprio pé. Tudo estava desmoronando. E ele finalmente percebia. Aquela mulher que ele havia tratado com desprezo era quem agora segurava o destino da Terranova nas mãos. Leonard permaneceu na sala, atônito, os olhos fixos nos números vermelhos que piscavam na tela como sinais de emergência. Cada atualização mostrava uma nova queda. Cada segundo parecia arrancar mais um pedaço de seu império. Jéssica, ao telefone, tentava anotar recados dos principais acionistas que exigiam explicações imediatas. Mas ele já sabia, não havia justificativa possível. O mercado havia reagido não apenas aos rumores, mas ao que muitos temiam havia anos, a confirmação de que a cultura da Terranova estava envenenada desde o topo. Foi então que o golpe final atingiu como um raio. Um alerta em seu telefone vibrou. Leonard abriu o aplicativo de notícias e deu de cara com algo que gelou seu sangue. Um áudio exclusivo da reunião daquela manhã havia sido publicado em uma matéria de destaque. Sua própria voz ecoava na gravação. Nítida, arrogante, racista. "Você deve gostar do café bem doce, com bastante creme, não é? Dizem que o pessoal da limpeza prefere assim." A fala ressoava sem corte, sem edição. Ao fundo, ouvia-se risadas cúmplices dos diretores. Era impossível negar, impossível justificar. Estava exposto, despido diante do país. Outros trechos do áudio revelavam ainda mais. Seu tom condescendente, o uso frequente da palavra subordinada e a forma como ridicularizava a presença de Olivia ali. Nas redes sociais, a reação foi instantânea. O nome de Leonard Harrison virou tendência mundial, acompanhado de uma hashtag que o marcava como símbolo do preconceito no mundo corporativo. Desesperado, Leonard tentou ligar para Olivia. Uma vez, duas, três, sem resposta. Na quarta tentativa, recebeu apenas uma mensagem curta, seca, como uma sentença. "Encontre-me no escritório. Agora." Ele saiu às pressas da sede da Terranova, protegendo o rosto das câmeras e flashes que já o esperavam na porta. Repórteres gritavam perguntas. "Senhor Harrison, o senhor confirma as declarações ofensivas. Vai renunciar ao cargo. Acha que a Terranova sobrevive ao escândalo?" Olivia manteve-se calada por alguns instantes, antes de responder com voz calma, porém afiada. "Não estou aqui por desculpas vazias, Sr. Grayson, e muito menos por arrependimentos que só surgem quando a reputação está em risco. Estou aqui por mudanças. Reais, profundas e irrevogáveis." Leonard tentou argumentar, a voz trêmula. "Olivia, eu reconheço que me comportei mal. Mas será que não podemos negociar algo que funcione para todos?" Ela o interrompeu, sem alterar o tom. "Sr. Harrison, a Terranova não precisa apenas de uma solução que funcione. Precisa de uma revolução interna. E se quiser manter qualquer esperança de receber um investimento de 4 bilhões, terá que aceitar cada condição que será imposta." Ela então abriu um dossiê espesso sobre a mesa. Leonard engoliu em seco ao ver a quantidade de páginas, tabelas e exigências detalhadas. Primeiro, transparência total sobre a remuneração de todos os funcionários. Segundo, políticas de contratação que assegurem diversidade real, monitoradas por uma entidade independente. Terceiro, auditorias frequentes sobre a cultura organizacional, com relatórios públicos. Leonard apertou os lábios, prestes a explodir,
mas Thomas conteve com um leve toque no braço. O advogado falou em seu lugar. Poderíamos ajustar os prazos? Terranova precisa de tempo para adaptar-se a mudanças tão profundas. Olivia sequer piscou. Não há negociação. Ou vocês aceitam integralmente, ou perdem o investimento. Sinceramente, não acredito que o conselho da sua empresa vá recusar essa última chance de sobrevivência. Leonard fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da humilhação, da derrota, da realidade inegável. Ele não era mais o homem poderoso de antes. Não ditava mais as regras. Depois de alguns segundos, com voz fraca, disse: Nós aceitaremos as condições. Olivia apenas assentiu. Seu rosto permaneceu impassível. Isso é apenas o começo. Se tentarem burlar qualquer ponto, as consequências serão muito piores do que o que enfrentam hoje. Leonard levantou-se devagar, completamente derrotado, e pela primeira vez compreendeu o verdadeiro significado da palavra poder. Não era gritar mais alto. Era ser ouvido mesmo em silêncio. Assim que Leonard saiu da sala de reuniões na Johnson Capital Partners, um peso parecia pressionar seus ombros. Seus passos eram lentos, sua mente estava em turbilhão. Aquelas palavras ditas por Olivia ecoavam em sua cabeça como martelos. Se tentarem burlar qualquer ponto, as consequências serão muito piores. Ele sabia que, dali em diante, nada seria como antes. Enquanto Leonard descia os andares do edifício de vidro, do outro lado da cidade o conselho da Terranova se reunia às pressas. O presidente do conselho, Richard Bennett, um homem reservado e respeitado por todos, conduzia a reunião com o rosto sério e voz firme. Nenhum dos diretores ali parecia surpreso com a situação, mas todos sabiam que aquele momento exigia uma decisão drástica. Estamos diante da maior crise da história da empresa, disse Richard, encarando cada membro com frieza. A perda de valor de mercado, o escândalo público e o dano à nossa reputação são consequências diretas de uma liderança falha. Leonard Harrison será removido do cargo de CEO com efeito imediato. O silêncio foi total. Embora muitos já esperassem essa resolução, ouvir as palavras ditas com clareza oficial causava impacto. Leonard, que havia sido o rosto e a força da Terranova por anos, estava sendo afastado por unanimidade. Richard então anunciou: a diretora financeira, Patricia Winters, assumirá a posição de CEO interina. Ela será responsável por liderar a empresa durante este processo de reconstrução. Patricia levantou-se com tranquilidade. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque simples. Ela não usava nada chamativo, mas sua presença enchia a sala. Era conhecida por sua integridade, sua inteligência meticulosa e sua capacidade de ouvir antes de agir. Ela sabia que o que viria pela frente não seria fácil, mas estava pronta. No dia seguinte, Patricia convocou toda a liderança da empresa para uma reunião urgente. A tensão no ar era palpável. Havia olhares desconfiados, cochichos e até um pouco de resistência velada. Patricia iniciou com firmeza. A partir de hoje, a Terranova entrará em um novo ciclo. Um ciclo de reformas profundas. As exigências feitas pela Johnson Capital não são sugestões. São condições obrigatórias. E mais do que isso, são a única forma de salvar esta empresa da ruína total. Muitos dos diretores presentes se entreolharam. Um deles, Michael Edwards, que por anos fora próximo Leonard, se levantou. Com todo respeito, Senhora Winters, esses termos enfraquecem os fundamentos da nossa liderança. Eles expõem formações internas, criam instabilidade e podem afastar talentos importantes. Está certa de que esse é o caminho? Patricia olhou fixamente para ele e respondeu sem hesitar. Justamente esses fundamentos foram o que nos levaram à beira do colapso. Continuar tentando protegê-los seria assinar nossa sentença final. E, com um gesto calmo, anunciou ali mesmo a demissão de 3 diretores de longa data, todos envolvidos em denúncias internas ou com histórico de comportamento discriminatório. O impacto foi imediato. Alguns funcionários ficaram em choque. Outros, em silêncio, soltaram um suspiro de alívio. Patricia sabia que estava apenas começando. Ela ordenou a publicação imediata de todas as faixas salariais, benefícios e bônus dos funcionários. Montou um comitê independente de diversidade e equidade, com membros externos, indicado pela Johnson Capital. Novas regras de contratação foram criadas,
currículos às cegas, entrevistas avaliadas por grupos mistos e metas claras de inclusão em todos os níveis hierárquicos. No início, houve resistência. Murmúrios nos corredores, diretores mais antigos se retirando silenciosamente. Mas Patrícia não se abalava. Ela comparecia aos andares operacionais, sentava-se ao lado de analistas, conversava com estagiários, ouvia as histórias daqueles que antes tinham medo de falar. Pouco a pouco, o clima foi mudando. O medo deu lugar à curiosidade. A curiosidade se transformou em esperança. E quando os primeiros relatórios de auditoria foram publicados com total transparência, os resultados começaram a aparecer. Os investidores, antes inseguros, voltaram a mostrar interesse. A imprensa, que antes condenava a Terranova, começou a escrever sobre a transformação. E nas redes sociais, colaboradores antigos começaram a compartilhar suas novas experiências na empresa, mostrando o orgulho de fazer parte da mudança. De seu escritório na Johnson Capital, Olivia observava tudo de perto. Recebia relatórios semanais, lia os depoimentos com atenção e se reunia frequentemente com Patrícia. Ela não procurava holofotes, mas queria ter certeza de que aquela transformação era real, não apenas cosmética. Quando Patrícia enviou o convite para um novo encontro presencial, Olivia não hesitou. Chegou à sede da Terranova numa manhã ensolarada e, pela primeira vez, foi recebida com sorrisos sinceros e olhares respeitosos. A diferença era visível, quase palpável. Patrícia a recebeu com um aperto de mão firme e caloroso. Bem-vinda de volta, senhorita Johnson. Espero que possa ver com os próprios olhos o quanto estamos nos transformando. Olivia sorriu de leve, observando a nova energia no ar. Estou vendo, Patrícia. E confesso, vocês superaram minhas expectativas. A sala onde Olivia e Patrícia conversavam era diferente de qualquer outro espaço corporativo que Olivia já havia visitado. As paredes de vidro deixavam entrar a luz natural, plantas reais decoravam os cantos. Principalmente, havia um ar leve, como se aquele ambiente, antes tenso e sufocante, agora respirasse. Patrícia ofereceu chá, não por formalidade, mas como gesto genuíno de hospitalidade. Temos muito que mostrar, disse ela, abrindo um tablet com gráficos, relatórios e dados em tempo real. Hoje, mais de 40% dos cargos de liderança são ocupados por mulheres. Tivemos um aumento de 28% na presença de pessoas negras e de outras minorias em posições estratégicas. Mas o mais importante, as pessoas estão ficando, estão falando, estão inovando. Olivia ouvia tudo com atenção, examinando cada detalhe, cada métrica, mas também observando algo que os números não mostram: sinceridade. Não havia maquiagem ali. Não havia teatro. Patrícia não estava tentando impressionar, estava mostrando progresso real. Depois de quase uma hora de conversa, Olivia fechou o tablet com um leve gesto e olhou diretamente nos olhos da nova CEO. Patrícia, é com grande satisfação que confirmo que a Johnson Capital Partners irá prosseguir com o investimento completo de $4 bilhões na Terranova. O alívio, embora silencioso, foi visível no rosto de Patrícia. Mas mais do que alívio, havia ali uma sensação de dever cumprido. A notícia correu rápido. Em questão de minutos, os sites financeiros noticiavam o anúncio. As ações da Terranova, que já vinham se recuperando, dispararam. A confiança do mercado foi restaurada com força total. A transformação da Terranova tornou-se referência. Em conferências, fóruns e revistas de negócios, a empresa era citada como o maior exemplo de reconstrução ética e sustentável de uma corporação moderna. Não apenas por ter sobrevivido a um escândalo, mas por ter enfrentado sua verdade e reconstruído com coragem. Outras empresas começaram a seguir o exemplo. Gigantes da tecnologia reformularam seus processos internos, substituíram diretores conservadores, abriram dados de diversidade ao público e convidaram comitês independentes para avaliar seus ambientes. A mudança iniciada por Olivia e executada por Patrícia criou ondas que atravessaram o setor como um tsunami silencioso. Enquanto isso, em silêncio e longe dos holofotes, Leonard Harrison assistia a tudo. Em seu apartamento de luxo, antissímbolo de sua ascensão meteórica, agora restavam apenas os reflexos de uma queda dolorosa. Sentado diante da televisão, ele via as manchetes com o nome da empresa que um dia controlara. Terranova torna-se pioneira em inclusão e governança corporativa responsável.
Cada nova política implementada era como uma lembrança amarga. Cada entrevista de Patrícia, cada discurso de Olivia, cada menção ao sucesso do modelo ético, tudo isso o esmagava. Seu telefone já não tocava com convites de investidores. Agora, as ligações que recebia vinham de advogados, auditores, às vezes, de repórteres sedentos por uma palavra que ele não tinha coragem de dar. Leonard sabia que sua queda não havia sido causada por um único erro. Foi uma sucessão de decisões, comportamentos e desprezo por tudo que agora fazia Terranova brilhar. Ele havia perdido tudo porque se recusou a ouvir, a enxergar e a mudar. Enquanto isso, Patrícia seguia firme. Ela sabia que ainda havia resistência silenciosa em alguns cantos da empresa. Sabia que não mudaria tudo da noite para o dia. Mas também sabia que o movimento já era maior do que ela. As pessoas estavam envolvidas, motivadas. A transformação era agora coletiva. Olivia, por sua vez, continuava trabalhando silenciosamente para expandir aquele impacto. A aprovação do investimento na Terranova era apenas uma peça de um plano muito maior. Um plano que ela já começava a colocar em prática pouco depois da confirmação do investimento na Terranova. Olivia Johnson não desacelerou. Pelo contrário, aquele marco foi o sinal de que estava na hora de avançar com a próxima etapa da sua missão. Ela compreendia algo que muitos no mundo corporativo ainda insistiam em ignorar. Mudar uma empresa era só o começo. Transformar o mercado exigia um movimento mais amplo, coordenado e corajoso. Semanas depois, ela subiu ao palco principal de um dos maiores eventos financeiros do mundo, realizado em Nova York. O auditório estava lotado de executivos, investidores, analistas e representantes das maiores corporações globais. Mas, ao contrário das figuras tradicionais, Olivia não vestia luxo, nem falava com grandiosidade. Sua presença serena e sua voz firme eram suficientes para capturar a atenção de todos. A Johnson Capital não investirá mais apenas com base em lucros e projeções de crescimento, ela disse, com os olhos percorrendo a multidão. A partir de agora, nosso critério será também moral. Cultura organizacional, compromisso com a diversidade, equidade salarial, governança ética, esses serão os pilares de qualquer nova parceria. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. Ninguém ousava interromper. Alguns rostos demonstravam surpresa, outros nervosismo. Muitos cochichavam, trocando olhares de incerteza. Mas Olivia continuou. Isso não é apenas o certo a se fazer. É a única forma de garantir valor sustentável no longo prazo. Negócios que ignoram pessoas estão fadados a ruir. Investir com responsabilidade não é caridade, é visão estratégica. A fala repercutiu como um terremoto silencioso. Nos dias que se seguiram, dezenas de empresas começaram a revisar suas políticas internas. Algumas, temendo perder acesso aos recursos da Johnson Capital, iniciaram mudanças quase imediatas. Outras tentaram se aproximar discretamente, em busca de orientação. Mas Olivia sabia que não bastava pressionar os grandes. Era preciso dar espaço aos pequenos. Foi assim que nasceu o programa Raízes de Liderança, um fundo especial criado por sua equipe para financiar e formar líderes de comunidades historicamente ignoradas, mulheres, pessoas negras, indígenas, imigrantes, jovens de periferias. O programa não se limitava a dinheiro. Oferecia treinamento de gestão, mentoria de governança, suporte jurídico e acompanhamento emocional. Cada participante era tratado como um futuro transformador, não apenas um número em planilha. Em poucos meses, os frutos começaram a aparecer. Startups lideradas por essas pessoas começaram a ganhar visibilidade. Algumas receberam prêmios, outras foram destaque em revistas. Mas o que realmente impressionava era a forma como conduziam suas equipes, com respeito, cooperação e foco em propósito além do lucro. Olivia acompanhava cada projeto de perto. Visitava as sedes, participava de reuniões, sentava-se ao lado dos novos líderes como orientadora e aliada. Sabia que muitos deles enfrentavam preconceitos silenciosos, dúvidas internas, bloqueios estruturais. Mas também sabia que tudo aquilo podia ser vencido com apoio verdadeiro, algo que ela mesma nunca teve no início da carreira. Do outro lado da cidade, Leonard Harrison assistia a essa entrevista com os olhos fixos na tela. Sentado em sua poltrona, sozinho, ele mal reconhecia a imagem que aparecia nas capas de revistas e nas manchetes. Aquela mulher,
que um dia ele insultou com superioridade e desprezo, agora mudava o futuro de um mercado inteiro. Não havia mais raiva em Leonard, apenas arrependimento. Um arrependimento que não buscava perdão, mas se carregava o peso do entendimento. Ele perdeu tudo porque se recusou a ver valor onde realmente existia. E Olivia Johnson? Ela estava apenas começando o ponto enquanto Olivia continuava ampliando sua influência silenciosa. A Terranova seguia seu novo caminho sob o comando firme e equilibrado de Patricia Winters. A transformação da empresa já não era mais apenas uma resposta a uma crise, mas agora fazia parte de sua essência. Cada departamento havia sido revisado, cada liderança repensada, cada prática avaliada sob a luz da ética, da transparência e da inclusão. Patrícia implementou reuniões mensais abertas, onde qualquer funcionário, de qualquer setor, podia apresentar sugestões, críticas ou ideias. O ambiente, antes dominado por medo e competição interna, agora florescia com colaboração e criatividade. Os níveis de produtividade cresceram não porque as metas aumentaram, mas porque as pessoas começaram a se sentir pertencentes, vistas e ouvidas. A cultura organizacional da Terranova passou a ser tema de estudos acadêmicos. Universidades convidavam Patrícia para palestras. Investidores que antes se distanciavam agora pediam reuniões. Um relatório da Bloomberg classificou a empresa como modelo global de governança regenerativa. Os números impressionavam, mas o impacto mais poderoso era outro. Os rostos dos funcionários mostravam orgulho. Dentro da Johnson Capital, Olivia acompanhava tudo com um misto de satisfação e vigilância. Sabia que mudanças assim precisavam de tempo e atenção constante. Sabia também que, em ambiente de poder, a resistência podia se esconder em silêncio. Por isso, manteve o monitoramento rigoroso, com auditorias independentes e relatórios abertos ao público. Ela não deixaria a Terranova cair no erro de esquecer de onde veio. E mesmo com todo o sucesso, Olivia permanecia fiel à sua discrição. Recusava entrevistas com foco em sua trajetória pessoal. Dizia que sua missão não era se tornar celebridade, mas garantir que outras mulheres, outros jovens, outras pessoas excluídas tivessem espaço para construir o próprio caminho, sem precisar gritar para serem ouvidas. Mas havia algo que ela não esperava, o efeito dominó. Grandes concorrentes da Terranova começaram a adotar políticas semelhantes. Algumas por pressão do mercado, outras porque perceberam que era simplesmente a melhor forma de atrair talentos e construir longevidade nos negócios. Fundos de investimento começaram a criar cláusulas de cultura inclusiva em seus contratos. Consultorias passaram a oferecer serviços de revisão cultural profunda. A revolução silenciosa tinha começado e não dava mais sinais de parar. Olivia recebia mensagens de jovens líderes todos os dias. Muitos diziam: antes de conhecer sua história, eu achava que esse mundo não era para mim. Outros contavam que haviam enfrentado os mesmos olhares de dúvida, as mesmas portas fechadas, os mesmos comentários disfarçados de elogio. Ela lia cada mensagem com carinho, mas também com responsabilidade, porque entendia que agora carregava algo maior do que um título ou uma fortuna. Carregava um símbolo. E símbolos, bem cuidados, mudam gerações. Enquanto isso, no silêncio de seu apartamento, Leonard Harrison vagava por entre as paredes de vidro. As telas exibiam notícias que não envolviam mais. As chamadas vinham apenas de jornalistas insistentes ou consultores tentando convencê-lo a se pronunciar. Mas ele recusava. Não por orgulho, mas por cansaço. Sua imagem pública estava manchada. Seus antigos aliados o abandonaram. E ele sabia, no fundo, que tentar defender-se era inútil. Um dia, sozinho, sentou-se em frente à janela que dava para o horizonte da cidade e ficou olhando por horas. Pensava em tudo que poderia ter feito diferente. Não eram só os insultos, era o desprezo sistemático por tudo que não refletia seu próprio rosto, seu próprio círculo, sua própria ideia de poder. Naquela noite, assistiu a um documentário sobre empresas que haviam transformado suas culturas após escândalos. Terranova ocupava a primeira parte. Lá estava Olivia, sendo mencionada como a voz silenciosa que havia movimentado o mundo corporativo. Leonard abaixou o volume e fechou os olhos. Ele enfim compreendia que havia perdido mais do que uma posição. Perderá a chance de evoluir, de crescer como ser humano. E essa era uma perda que investimento nenhum no mundo poderia recuperar.
Nos meses seguintes, Terra Nova se consolidou como símbolo de transformação real no mundo corporativo. Sob a liderança firme de Patricia Winters, a empresa não apenas mantinha as mudanças, mas as aprofundava com ousadia. Diversos talentos emergentes, antes ignorados, agora ocupavam cargos de decisão. Profissionais que haviam sido silenciados durante anos finalmente encontravam espaço para inovar e contribuir de verdade. Relatório de desempenho mostrava uma alta constante nos lucros, mas também traziam algo novo: índice de bem-estar interno, satisfação dos colaboradores, diversidade entre as lideranças. A empresa se tornará exemplo de como cultura e lucro não são rivais, e sim aliados. Olivia Johnson acompanhava tudo com olhar atento, mas agora um pouco mais sereno. A cada nova reunião com Patricia, encontrava uma mulher mais confiante, mais respeitada. Elas criaram uma parceria baseada em respeito mútuo, visão compartilhada e a certeza de que estavam criando algo maior que qualquer negócio. Olivia se permitiu sorrir mais. Pela primeira vez em muitos anos, sentia que seu investimento não era apenas em números, era em legado. Enquanto isso, o impacto da transformação de Terra Nova seguia rompendo barreiras. Outras empresas, até mesmo em setores conservadores, começaram a repensar suas estruturas. Bancos reformularam seus conselhos administrativos. Startups surgiram já com princípios sólidos de inclusão e equidade. Universidades passaram a estudar o modelo Terra Nova como referência de virada ética e estratégica. Os grandes eventos de negócios agora tinham novos temas nos palcos: cultura organizacional, justiça social, poder responsável. E em muitos desses encontros, o nome de Olivia era mencionado com reverência, não como celebridade, mas como arquiteta de um novo tipo de poder. Ainda assim, ela preferia o silêncio do trabalho. Em seu escritório, reunia jovens líderes para mentorias discretas, compartilhava aprendizados, falava sobre erros e escolhas difíceis. Ela sabia que o verdadeiro poder não está em ser temido, mas em abrir caminho para os outros caminharem com liberdade. Em uma dessas reuniões, um jovem empreendedor, nervoso, perguntou: Olivia, como você soube o momento certo de agir contra Leonard? E se tivesse falhado? Ela olhou para ele por um instante e respondeu com calma: Eu não sabia se ia vencer, mas eu sabia que não podia aceitar. Às vezes, o risco maior não está em agir, está em se calar. Do outro lado da cidade, Leonard Harrison continuava em silêncio. Evitava aparições públicas, não respondia à imprensa. Os poucos que ainda o procuravam queriam apenas um último comentário para fechar suas reportagens. Mas ele não dava. Não porque se achasse injustiçado, isso já havia passado. Era porque, com o tempo, reconheceu que o silêncio agora era tudo o que. Olivia, por outro lado, ganhava algo que dinheiro nenhum compra. Legado. Anos passaram desde o escândalo que quase destruiu a Terra Nova. O mundo dos negócios havia mudado. Empresas que antes eram gigantes intocáveis agora enfrentavam pressão constante para provar que respeitavam seus funcionários, que promoviam igualdade, que realmente valorizavam as pessoas acima do lucro. Essa nova era tinha nome e rosto: Olivia Johnson. Certa noite, em uma cerimônia elegante e repleta de líderes globais, Olivia subiu ao palco para receber um prêmio de reconhecimento internacional por excelência e investimento socialmente responsável. As luzes se voltaram para ela e o público se levantou em aplausos. Mas Olivia, sempre serena, apenas respirou fundo, sorriu discretamente e começou seu discurso. Todos nós escolhemos o legado que deixamos para o mundo. Eu escolhi o meu. Um legado de igualdade, de inclusão, de respeito. Escolhi investir não apenas em empresas, mas em pessoas. Em líderes que antes eram ignorados, em vozes que antes eram silenciadas. Ela fez uma pausa. O salão estava em silêncio absoluto, com centenas de olhos fixos nela. Aprendi que o verdadeiro poder não está em controlar os outros. Está em abrir espaço para que todos possam crescer. E é esse o poder que eu quero continuar compartilhando com o mundo. Aplausos fortes tomaram conta da sala, mas Olivia sabia que aquele momento era apenas simbólico. O trabalho real acontecia todos os dias, nas empresas que ousaram mudar, nos jovens que estavam assumindo liderança, nos conselhos corporativos onde a diversidade já não era mais uma promessa, era uma realidade. Enquanto isso, Leonard Harrison vivia isolado, longe dos holofotes que um dia buscava com tanto orgulho.
Sua queda havia sido dura, mas não injusta. O mundo havia evoluído e ele havia ficado para trás. Hoje, ele era apenas uma lembrança amarga de como poder sem empatia leva à ruína. Terra Nova, sob a liderança firme de Patrícia Winters com o apoio contínuo de Olivia, tornou-se uma referência mundial. Não só pelo sucesso financeiro, mas por provar que ética e lucro podem, e devem, caminhar juntos. Nas universidades, professores usavam o caso da Terra Nova como exemplo de transformação real. Em palestras, Olivia era citada como uma das vozes mais influentes da nova era dos investimentos. E entre jovens empreendedores, seu nome era sinônimo de esperança. Olivia Johnson sabia que ainda havia muito a fazer, mas naquele momento, ao descer do palco, apertar as mãos das novas lideranças que ela mesma havia apoiado e ver tantos rostos diferentes ocupando espaços antes negados, ela sentia algo raro no mundo corporativo: paz. Porque sua missão não era apenas fazer negócios. Era construir um mundo onde cada pessoa, de qualquer origem, pudesse ter a chance de liderar, de crescer e de ser respeitada. Um mundo onde a verdadeira força vinha não da opressão, mas da união. E esse era o legado que Olivia deixava para o mundo.